Bom, gente, e hoje nós vamos falar sobre dois recursos previstos lá na Constituição Federal, que são eles, o recurso especial e o recurso extraordinário. Antes de entrarmos no tema, eu vou deixar que vocês fotografem o esquema aqui do recurso especial para facilitar aí na hora do estudo de vocês sobre os principais aspectos dessa espécie recursal. E para a gente entender o tema, a gente tem que ter noção que essas duas espécies recursais, elas trabalham justamente com os nossos tribunais superiores, que são justamente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. E nós vamos agora entender as peculiaridades de cada recurso logo depois da vinheta. Bom, o recurso especial, ele simplesmente é competente, ele será a modalidade recursal competente para atacar, ou seja, modificar, anular, ou quem sabe reformar qualquer acórdão, ou seja, já vem de um tribunal, por exemplo, né, já não é mais apenas uma sentença, que esteja desrespeitando uma norma infraconstitucional. Quando a gente fala em norma infraconstitucional, a gente tem que ter noção de que é uma norma que está abaixo da Constituição. Nós temos uma pirâmide e nós temos a Constituição como o topo dessa pirâmide e que todas as normas devem estar de acordo com ela. Isso a gente viu lá na aula de controle de constitucionalidade. Aqui, no recurso especial, qualquer acórdão que viole uma norma infraconstitucional, o Código de Processo Civil, por exemplo, se o acórdão violar um prazo estabelecido por lei, simplesmente poderá ensejar uma propositura de recurso especial. E aqui está o cabimento, simplesmente ele está lá previsto no artigo 105, inciso 3º, alíneas A, B e C da Constituição Federal, e ele será processado e julgado pelo STJ no prazo de 15 dias, contados a partir da publicação da decisão, como também deve sempre ter em mente, para a gente estar tratando de recurso especial, a gente tem que estar em uma clara violação de norma infraconstitucional. Partindo para os pressupostos de admissibilidade, ou seja, os requisitos necessários para que o recurso especial seja recebido e podendo ser processado e julgado. E são esses: repercussão geral. Lembrando que antes da emenda constitucional 125 de 2022, ele não era um requisito de admissibilidade do recurso. E foi justamente graças ao parágrafo 2º e, sobretudo, ao parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição, que estabelece as hipóteses, no caso de repercussão geral, que pode ensejar um recurso especial, que são desde ações penais, ações que estejam julgando ali atos de improbidade administrativa, ações que possam tornar alguém inelegível, entre outras hipóteses, como o próprio inciso fala. O outro pressuposto de admissibilidade é a exposição do fato e do direito. E aí a gente fica confuso. Como assim do fato e do direito? A gente está lidando com instâncias superiores. E as instâncias superiores, via de regra, não analisam questões fáticas. Mas a questão fática aqui não é a lide. O fato é a decisão que desrespeitou justamente a norma infraconstitucional. E o direito é a aplicação correta da lei. O cabimento do recurso, ou seja, a gente tem que saber se estamos encaminhando o recurso para o tribunal correto e se a hipótese é realmente de recurso especial ou, por um engano, a pessoa pode acabar fazendo um recurso ordinário, um recurso extraordinário. Então, tem que justamente aqui demonstrar e justificar o cabimento do recurso. Também tem aqui as razões do recurso e por que está pedindo a reforma. Basicamente nisso, vai lá explicar que a lei infraconstitucional foi aplicada de forma correta e como cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar e resguardar as normas infraconstitucionais e mantê-las de acordo com a Constituição Federal, que seja feita a reforma, a nulidade ou simplesmente o esclarecimento dessa decisão. Sobre recurso especial, esses são os principais pontos. Nós vamos agora partir para o recurso extraordinário.
E agora chegamos nele, no recurso extraordinário. E para facilitar mais uma vez o estudo, eu vou sumir por um tempo para vocês anotarem o esquema feito aqui no quadro, para que a gente possa iniciar a aula. Diferentemente do recurso especial, o recurso extraordinário ele é de competência do STF, do Supremo Tribunal Federal. E nós vamos falar algumas peculiaridades dele. Bom, como todo mundo sabe, é o STF quem processa e julga o recurso especial. Então, portanto, quando vai caber um recurso extraordinário? Quando tiver um acórdão, não é sentença, que desrespeite a Constituição Federal. E esse desrespeito, gente, pode ser a uma norma ou a um princípio estabelecido na Constituição Federal. Tendo um acórdão, ou seja, uma decisão vinda de um tribunal que desrespeite a Constituição Federal, poderá ser objeto, sim, de recurso extraordinário. A previsão legal está no artigo 102, parágrafo 3º, alíneas A a D. E uma observação: a discussão no recurso extraordinário é de matéria de direito, ou seja, ele quer que seja aplicada a Constituição de forma correta naquele caso concreto, objeto do recurso. E quais são justamente os pressupostos de admissibilidade? É importante ressaltar que questões de fato, ou seja, o que aconteceu no processo, quem participou, quem deu causa ao problema, não são objetos do recurso extraordinário, tá? Mas apenas a aplicação correta da Constituição Federal. E o primeiro pressuposto de admissibilidade é causa que foi julgada em última ou única instância. O que isso quer dizer? Existem causas que iniciam lá nos tribunais inferiores e escalam, quando possível, até o Supremo Tribunal Federal. E essas causas poderão ser objeto de recurso extraordinário, desde que haja desrespeito à Constituição Federal por meio de um acordo. Quando se fala em única instância, nós estamos diante de causas que têm competência originárias em tribunais superiores, ou seja, não vai ser um juiz togado que vai proferir aquela decisão unicamente, mas sim vai ser um colegiado, né, de desembargadores, e é por isso que nós temos a questão do acordo que porventura venha desrespeitar a Constituição Federal e vai dar motivo para a interposição do recurso extraordinário. O prazo é de 15 dias, igualmente ao recurso especial. A segunda questão, né, o segundo requisito ou pressuposto de admissibilidade está na questão de direito, ou seja, a aplicação correta da lei. Recapitulando, questões de fato não são objetos de recurso extraordinário. A terceira principal requisito ou causa de admissibilidade do recurso extraordinário está na repercussão geral. E o que quer dizer isso? Que aquele recurso traz uma interpretação tão importante que ele está ultrapassando as questões ali das partes envolvidas no processo e que, portanto, ele merece ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Interessante que aqui, né, no recurso extraordinário, a repercussão geral ela tem que vir na petição como uma preliminar, ou seja, já abrir a razão dos recursos, explicando por que tem essa repercussão geral. E existem inúmeros exemplos de causas de repercussão geral, e a principal que sempre é cobrada, pelo menos nas provas, é quando o acordo contraria uma jurisprudência consolidada ou súmula do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a súmula não precisa ser vinculante, basta ser uma súmula do Supremo Tribunal Federal ou uma jurisprudência consolidada. Esses são os principais pontos para você aprender a diferenciar de um recurso especial e um recurso extraordinário. E a semelhança entre eles é justamente que são recursos interpretativos. Um busca a interpretação correta da lei infraconstitucional, da lei federal, e o outro busca da Constituição Federal, para que não haja nenhuma discrepância das decisões. E ambos não analisam questões fáticas ou fazem reexames de prova.
Então, se você estava na dúvida de como identificar esses recursos e acha importante ter isso em mente, já que são peças que podem ser cobradas em várias disciplinas que caem na OAB ou até mesmo em outros concursos públicos, essas são as principais diferenças. Então, você tem que analisar se a lei está sendo desrespeitada, é uma lei federal, é a Constituição, se vem de um acordo, como é que faz, para poder identificar e saber fundamentar o seu recurso e justificar também a sua resposta. Eu espero que a aula tenha sido útil, que você fique bem e até a próxima.